Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no texto Os Complexos Familiares na Formação do Indivíduo, que está nos outros escritos, e a gente parou na página 47. Nós estamos na parte do complexo de intrusão. Então, nós paramos no meio da página, esse parágrafo que começa com pois bem. Pois bem, o fenômeno de percepção que se produz no homem desde o sexto mês de vida aparece desse momento em diante sob uma forma totalmente diferente, característica de uma intuição iluminante, ou seja, contra o fundo de uma inibição atenta, súbita revelação do comportamento adaptado. Aqui, um gesto de referência a uma parte do corpo, seguida pelo esbanjamento jubilatório da energia que assinala objetivamente o triunfo numa dupla reação que deixa entrever o sentimento de compreensão em sua forma inefável. Essas características traduzem, ao nosso ver, o sentido secundário que o fenômeno recebe das condições libidinais que cercam seu aparecimento. Essas condições são apenas as tensões psíquicas provenientes dos meses de prematuração e que parecem traduzir uma dupla ruptura vital: a ruptura da adaptação imediata ao meio, que define o mundo do animal por sua conaturalidade, e a ruptura da unidade do funcionamento do ser vivo, que no animal submete a percepção à pulsão. Esse esbanjamento jubilatório, né, do êxito, é muito comum a gente ver depois que o bebê amamenta, né, aquela carinha de prazer, de satisfação, aquele risinho solto. Então, ele vai colocando aqui essas percepções e que o adulto ali, ele vai atribuir um significado àquilo, né? De dizer o quanto é fofinho, o quanto é bonitinho, e isso vai diferenciando também dessa relação do mundo animal, que seria essa pura satisfação da alimentação ali, da sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Nesse estágio, no homem, a discordância tanto das pulsões quanto das funções é apenas a continuação prolongada da descoordenação dos aparelhos. Aqui já passando para a página 48. Pois, página 48. Comecinho da página já. Daí resulta um estágio que, afetiva e mentalmente, constitui-se com base numa proprioceptividade que apresenta o corpo como despedaçado. Por um lado, o interesse psíquico é deslocado para tendências que visam uma recolagem do corpo próprio, e por outro lado, a realidade, inicialmente submetida a um despedaçamento perceptivo, cujo causa atinge até suas categorias. Por exemplo, espaços tão díspares quanto as sucessivas posições estáticas da criança. Ordena-se refletindo as formas do corpo, que fornecem como que o modelo de todos os objetos. Aqui ele fala um pouquinho dessa noção de corpo despedaçado, nós comentamos isso, né, no encontro passado e no anterior a ele. Essa noção de que ainda não tem essa unidade de corpo. Então, no primeiro momento, a unidade é em unidade com o corpo da mãe. Num segundo momento, tem uma ideia desse corpo, então, despedaçado, à parte, do corpo da mãe, e que ainda vai constituir a noção de eu, como a gente viu lá no texto do estádio do espelho. Há aí uma estrutura arcaica do mundo humano, cujo. É 2 horas presencial. Mas dá tempo, Flávia. Sem Perdão, perdão, é porque me perguntaram um negócio aqui e eu achei que estava fechado meu problema, não, microfone. acontece. Me perdoa. Sem problema. Há aí uma estrutura arcaica do mundo humano, cujos vestígios profundos foram mostrados pela análise do inconsciente. Fantasias de desmembramento, de desarticulação do corpo, dentre as quais as da castração constituem apenas uma imagem valorizada por um complexo particular. A imagem do duplo, cujas objetivações fantásticas, tal como realizadas por causas diversas em várias idades da vida, revelam ao psiquiatra que ela evolui com o crescimento do sujeito. E, por fim, o simbolismo antropomórfico e orgânico dos objetos, cuja prodigiosa descoberta foi feita pela psicanálise nos sonhos e nos sintomas.
Aqui ele fala, né, revelam ao psiquiatra essa noção de crescimento do sujeito, mas é muito interessante como nas consultas de puericultura, tem muito isso de acompanhar os marcos do desenvolvimento. Então, todo bebezinho, ele tem consultas regulares ali com um pediatra. E nessas consultas, uma das coisas que é observada é justamente se a criança já está tendo algumas habilidades que são esperadas para aquela idade que a criança tá. Então, às vezes, né, mesmo sem ser um momento específico da consulta, tem pediatra que faz isso como um momento específico, mas ele vai fazendo alguns testes. Então, fingindo entregar algum objeto ali para a criança, ver se ela vai fazer o movimento de apreensão, ver se ela já está fazendo o movimento de pinça, ver se falando aqui na lateral, se a criança vai olhar para os lados para identificar de onde está vindo essa voz, esse comando. Então, é muito interessante que os pais também veem isso nos marcos de desenvolvimento. Então, veem os principais ali, o falar, o andar, o pegar os objetos, o brincar, o interagir, e que até isso é estimulado, né, nas crianças. Então, às vezes, colocar o bebê numa determinada posição para que ele comece a entender, né, colocar ele de barriguinha para baixo, para que ele comece a fazer a elevação, a sustentação do pescoço. Então, são algumas coisas que vão falando desse momento ainda de apreensão do que é o corpo. Do que é o corpo, de como que ele responde, de quais são essas funções ali que o corpo tem. A tendência mediante a qual o sujeito reestabelece a unidade perdida de si mesmo instala-se desde a origem no centro da consciência. É a origem da energia de seu progresso mental, um progresso cuja estrutura é determinada pela predominância das funções visuais. Se a busca de sua unidade afetiva promove, no sujeito, as formas em que ele representa sua identidade para si mesmo, a mais intuitiva forma dela é dada nessa fase pela imagem especular. O que o sujeito saúda nela é a unidade mental que lhe é inerente. O que reconhece nela é o ideal da imago do duplo. O que ele aclama nessa imagem é a vitória da tendência salutar. O mundo próprio dessa fase, portanto, é um mundo narcísico. Ele é autorreferenciado, né? É interessante a gente pensar, até para diferenciar do que hoje vai se falar sobre narcisismo, sobre personalidade narcisista, coisas desse sentido. Porque aqui a gente está falando de um narcisismo que é fundamental. Então, quando Freud postula, né, tem a noção de autoerotismo, tem narcisismo primário, narcisismo secundário, o narcisismo faz parte dessa nossa apreensão de como nós somos, né? Como é a nossa unidade de corpo, dessa referência mesmo que nós temos com relação a nós mesmos. E mesmo em idades ali muito, muito novinhas, né? Então, para a gente diferenciar, então entender que há algo de narcísico em todos nós e que é importante, inclusive, para nossa sobrevivência. Ao designá-lo dessa maneira, não estamos apenas evocando sua estrutura libidinal, com o próprio termo que Freud e Abraham, desde 1908, atribuíram um sentido puramente energético de investimento da libido do corpo. Queremos também penetrar em sua estrutura mental, com o pleno sentido do mito de Narciso. Quer esse sentido indique a morte, a insuficiência vital de que proveio esse mundo, quer a reflexão especular, a imagem do duplo que lhe é central, quer ainda a ilusão da imagem. Nesse mundo, como veremos, não contém o outro. Então, quando a gente fala que a gente precisa entender, por exemplo, qual que é a relação do sujeito com o outro, a gente vai ver isso muito a partir da entrada na dimensão da linguagem. Então, é claro que aqui, quando o bebê é muito novinho, vai haver uma certa linguagem não verbal. Mas é uma linguagem não verbal, mas que os pais vão instituir uma linguagem verbal para falar sobre aquela criança. E a partir da aquisição mesmo da linguagem, então, quando a criança vai começando ali a balbuciar as primeiras palavras, quais são essas primeiras palavras, como que é ali, né, os pais fazendo todo um júbilo em cima dessa criança falar as primeiras palavras. Então, é a partir daí que vai tendo essa noção dessa introdução do outro, dessa relação do outro. Uma relação não necessariamente, né, não especular, né, que era a reflexão especular como o duplo, mas uma imagem que aos poucos vai contendo a dimensão da relação com o outro.
Então, isso a gente vai perceber mais com a aquisição da linguagem, apesar de já estar inserido na linguagem porque é dito pelos pais, é dito pelos adultos, pelas figuras de cuidado. Tudo bem até aqui? Então, vou continuar mais um pouquinho. Na página 49. A percepção da atividade de outrem com efeito não basta para romper o isolamento afetivo do sujeito. Enquanto a imagem do semelhante desempenha apenas seu papel primário, limitado à função da expressividade, ela desencadeia no sujeito emoções e posturas similares, ao menos na medida em que isso lhe é permitido pela estrutura atual de seus aparelhos. Mas enquanto sofre essa sugestão emocional ou motora, o sujeito não se distingue dessa imagem da imagem em si. Mais ainda, na discordância característica dessa fase, a imagem só faz acrescentar a intromissão temporária de uma tendência estrangeira. Chamemo-la de intrusão narcísica. A unidade que ela introduz nas tendências contribuirá, no entanto, para a formação do eu. Contudo, antes que o eu afirme sua identidade, ele se confunde com essa imagem que o forma, mais que o aliena primordialmente. Acho que é uma das partes mais importantes, assim, desse subcapítulo que a gente está lendo, é, fora a questão que ele fala da intrusão mesmo, mas aqui dá pra gente essa noção de como que é essa formação do eu, né? Ou como é alienante primordialmente essa relação com o outro e o quanto não necessariamente com o outro, grande outro, mas como alienada ao significante. A gente vai ver isso no paciente, né? Esse que chega. Então, essa alienação ao significante, ela começa nessa relação aqui, intrusa, esse outro que interage, que o aliena primordialmente. E a gente vai vendo isso como vai se desdobrar numa noção de uma alienação ao significante, né? Quando a gente fala em alienação, a gente está falando alienação ao significante. Digamos que o eu guardará dessa origem a estrutura ambígua do espetáculo, que, evidenciada nas situações anteriormente descritas de despotismo, sedução e exibição, dá forma às pulsões sadomasoquista e escopofílica, desejo de ver e de ser visto, que são essencialmente destruidoras do outro. Destruidoras do outro num sentido de que o outro não tem ação diante dessa pulsão. Então é o de ver algo ou de ser visto por alguém. Note-se também que essa intrusão primordial permite compreender qualquer projeção do eu constituído, quer se manifeste como mitomaníaca na criança cuja identificação pessoal ainda vacila, quer como transitivista no paranoico cujo eu regride a um estágio arcaico, quer como compreensiva quando é integrada num eu normal. Então ele fala de várias formas aqui dessa integração, né? Transitivista na relação da psicose, né, ou do paranoico, que vai haver essa regressão ali ao estágio do espelho, ou como ele colocou aqui, regride a um estágio arcaico. Desculpa. Quer como compreensiva quando é integrada ali no eu normal. Então, falando mais um pouquinho sobre eu aqui, continuando. O eu constitui-se ao mesmo tempo que o outro no drama do ciúme. Para o sujeito, essa é uma discordância que intervém na satisfação espetacular, graças à tendência que essa sugere. Ela implica a introdução de um objeto terceiro, que substitui a confusão afetiva e a ambiguidade espetacular pela concorrência de uma situação triangular. Aqui ele retoma a questão do complexo de intrusão, que seria essa relação triangular com a chegada de um outro bebê, uma outra criança. Assim, o sujeito que enveredou pelo ciúme por identificação desemboca numa nova alternativa, onde se joga o destino da realidade. Ou ele reencontra o objeto materno e se aferra à recusa do real e à destruição do outro, ou então, levado a algum outro objeto, acolhe sob forma característica do conhecimento humano, como objeto comunicável, visto que, visto que concorrência implica simultaneamente rivalidade e concordância.
Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece o outro com quem é travada a luta ou firmado o contrato. Em suma, encontra-se simultaneamente o outro e o objeto socializado. É interessante que o ciúme, ele não é bem aceito, né? Então, às vezes, a criança, mesmo com ciúme, ela precisa performar não estar com ciúme. Isso é interessante também, porque é justamente como a cultura e o ambiente familiar vai entender aquilo. Então, se vai estimular aquele ciúme, se vai cortar ali aquele ciúme. Então, tem muito essa noção de rivalidade ou de concordância, né? Às vezes vai se transformar numa tentativa de ser o outro. Então, de copiar o outro, de imitar, de ser igual. Então, não necessariamente seria por esse meio de destruir o outro, mas de se igualar ao outro. Diga, Carol. Eu tava pensando, eu tava vendo um vídeo no Instagram esses dias, e foi até engraçadinho, porque era uma mãe conversando com o filho, e ela tentando perguntar pra ele, mas filho, por que que você tá chorando mesmo? E aí ele, não, porque você tava abraçando um outro bebê. E aí ela falou assim, mas filho, aquele bebê era você quando você era bebê. E ele completamente desolado, chocado, como assim? A minha mãe tá abraçando uma outra criança. E ela tentando conversar com ele, não era outra criança, era você. Mas como assim? Teve essa sensação de que tem algum outro ali, né? O meu rival e de um não reconhecimento da própria imagem, né? Ele devia ter, acho que uns Sim. 2 anos, 2, 3 anos, de não reconhecimento da própria imagem enquanto um bebê. E como aquilo para ele gerou uma tensão absurda, né? Assim, essa rivalidade e essa tristeza de que, nossa, minha mãe estava escolhendo um outro bebê que não eu, como assim, né? Achei muito legal esse exemplo, porque mostra as duas coisas, né? Como você falou. Então, não só a noção dessa intrusão, que aí da intrusão a gente foi conversando, mas esse do não se reconhecer. Porque como que a criança se reconhece, reconhece essa imagem? A gente tá falando sempre da inserção na linguagem, né? Então, são os pais que vão falar: ó, esse aqui era você quando você era bebê. E a partir daí a criança vai se reconhecendo nessa imagem. E, às vezes poder perguntar, né? Aqui era eu e às vezes não era. Porque não é por uma apreensão de fisionomia, de traços físicos, mas do que é dito sobre esse bebê. Então, o efeito que a mãe vai ter de falar, não, era você, né? É muito nesse sentido de tranquilizar ali, mas que podia ser que fosse outro bebê. E aí a criança vai entendendo que não é esse único bebê da vida da mãe. Podia ser que fosse um irmão mesmo, podia ser. Tem várias outras, né? Um primo ou alguma outra criança. Desculpa aqui, me veio uma outra imagem, sempre desses vídeos, assim, eu adoro ver esses vídeos de bebê se olhando no espelho, não se reconhecendo, enfim, que é de uma menininha também, de uns 2,5, 3 anos, e ela estava chorando horrores, indignada, muito brava com a mãe dela, porque ela estava vendo as fotos do casamento da mãe com o pai e ela não estava se vendo lá. E aí, assim, no primeiro caso, ele viu uma foto de um outro bebê. E fiquei pensando nessa coisa da construção imaginária, né? Dessa rivalidade, rivalizando com o outro imaginariamente, né? De alguém estava tirando o meu lugar. E aí também minha mãe tentando explicar para ela, olha, filha, você ainda nem existia, você não estava nem nos meus planos. E ela chorando porque você estava muito bonita e você não me convidou. Acho muito interessante esses exemplos porque ilustram bem. Então, às vezes a gente está lendo aqui, tá, beleza, a gente entende. Agora, quando a gente vê um exemplo, pega um exemplo como esse, a gente nunca mais esquece. Tanto é que eu acho que quando a gente terminar de ler esse texto, muito do que vai ficar pra gente são esses exemplos que a gente foi vendo e que dizem da teoria também, né? Houve uma observação, então, desse comportamento ali das crianças e como isso acontecia e como que foi se dando esses complexos para chegar na apreensão da teoria, né? Então, acho muito legal quando vocês trazem os exemplos. E às vezes a gente não tem criança ali próxima, mas os vídeos ajudam nesse sentido. Joia, vou continuar aqui. A gente está já no finalzinho da página 49. Mais uma vez, portanto, o ciúme humano se distingue da rivalidade vital imediata, pois mais constitui seu objeto do que é determinado por ele. Revela-se o arquétipo dos sentimentos sociais.
Então, aqui essa noção de constitui, de forma esse objeto, essa outra imagem. E aí, seja uma imagem especular, como a gente está vendo, de ser o mesmo, a mesma criança, né, ser esse bebê, seja pela ausência da imagem, então eu não estava naquele momento tão importante para você, ou seja pela constatação de que tinha um intruso mesmo, que tinha um irmão, que tinha uma outra criança ali na cena. Na página 50, né? Assim concebido, o eu não encontra, antes dos 3 anos, sua constituição essencial, aquela como estamos vendo, da objetividade fundamental do conhecimento humano. Ó, então, a gente fala muito que o Lacan não faz muito marcos temporais, mas a gente já falou isso algumas vezes, né? Lembrar que esse é um texto lá no começo do ensino dele, tem uma influência freudiana muito grande nesse texto, e aqui ele coloca, então, antes dos 3 anos que seria difícil ter essa visão ali dessa integridade da criança. E até pensando em termos de memória também, né? Tem algumas memórias que pode ser que a criança diga que tenha, de quando eu tinha 1 ano. Mas aí não é essa memória biológica dela, memória, né, como atributo mesmo, mas essa memória da linguagem mesmo, que foi contado para ela que aconteceu. Então foi contado que ela chorou muito por conta de um relógio, que ela queria um relógio. Então ela não tem memória sobre isso, mas criou-se uma memória a partir da linguagem. Acho isso muito interessante. E o quanto, né? Aqui ele fala desses complexos familiares, a gente fala muito de mito individual do neurótico, o quanto dos mitos que a gente vai criando sobre nós mesmos tem essa relação com memórias, entre aspas, que na verdade não pode ser que nem tenham acontecido, mas que é como são narrados pra gente. Por isso também que tem a gente falando isso das crianças, né? Tem umas cenas das crianças quando então descobrem que os pais mentiram para elas. Também é uma coisa desoladora, né? Então, contou que o bebê veio da cegonha. E aí depois vê a barriga da mamãe crescendo. Como assim a cegonha? A cegonha vai trazer? Não vai trazer? Quando descobre também que ali houve né, um mal-entendido da linguagem ou como foi contado, é uma decepção muito grande, porque os pais estão nesse lugar de as pessoas perfeitas e super-heróis e que não mentem, que não enganam. Então, tem essa dimensão também. Diga, Vitória. Você falou dessa memória, Lorena, que é criada a partir da linguagem. Nossa, eu tenho um exemplo disso em mim, que foi até engraçado. Eu escutei muito essa história, minha mãe contar e meu pai, que eu cheguei num determinado dia lá, meu pai tinha ficado no prego, a expressão no prego seria deu defeito no carro e ficou no prego. E que eu cheguei, quando ele chegou de viagem, né, quando ele conseguiu consertar, eu cheguei para ele com uma maletinha de medicamentos, essas coisas de doutor, né? Do doutorzinho, aquela maletinha que tem vários remédios e tal, e querendo tirar o prego das costas dele. E aí é como se eu tivesse essa memória em mim. Eu conto isso, né? Porque me foi contado, mas parece tão vivo, assim, parece que eu estava realmente lá e percebendo as imagens, sabe? E é isso, eu acho que é a forma como é contado, né, pra gente parece tão nosso, né? Essa questão da linguagem e tudo mais. Aí eu lembrei disso, você falando, né? Que eu tenho essa história que me foi contada e eu acredito muito nela, como se lembrasse, assim. E cria esse efeito, né, de lembrança mesmo, porque há uma transposição das imagens. Então, aquilo que é dito vai se criando uma imagem em você. Então, dificilmente a gente vai contar essa história assim. Então minha mãe me contou que quando eu era criança. Não, é assim. Inclusive, meu pai estava no prego e eu achei que esse prego era um prego nas costas e eu levei a maletinha. Então a gente se apropria dessa memória, né, através da linguagem. Isso que E o exemplo também é ótimo porque mostra também essa noção ali da figura de linguagem, né? Esse estar no prego e que prego é esse. Acho que o exemplo é interessante pelos dois caminhos. Cadê? Diga, Diana. Eu fiquei pensando aqui naquilo nessa memória que é criada pela linguagem, mas também pensando, por exemplo, daquilo que um analisando traz enquanto sofrimento.
daquilo que foi dito e às vezes daquilo que não foi dito, daquilo que foi apreendido, né? Por exemplo, quando alguém chega, né, relatando alguma situação familiar que diz de um amor que não foi recebido, ou não foi percebido, ou que não se sente bonita o suficiente. E aí essa pessoa às vezes chega contando de um lugar onde alguma coisa não foi falada, por exemplo, eu me sinto feia, eu sou feia e não me acho bonita nunca, nem meu corpo, nem meu rosto, nem meu cabelo nunca. Aí lá na infância, às vezes ela termina trazendo uma cena, uma história, que conta, por exemplo, de uma mãe que falou para uma filha mais nova: ai, como você é linda. Mas ela não disse em nenhum momento que a filha mais velha não era bonita. Mas ela deixou de dizer que a mais velha era bonita. E aí, essa apreensão, isso volta como uma memória, né? Às vezes, né? De algo que, apesar de não ter sido dito, foi apreendido daquela maneira. E aí se torna uma memória que advém dessa linguagem, não só daquilo que é dito, mas também daquilo que não foi dito, né? Como essa coisa, por exemplo, de como ela se sentiu feia em detrimento de uma fala em direção a uma irmã ou um irmão, ou mais inteligente, mais bonito, mais descolado, não importa. Mas como que esse sujeito apreende isso enquanto uma memória da linguagem e conta desse ponto que você traz, né? Não, porque minha mãe falou que eu não sou inteligente, porque disse que o irmão era inteligente. Minha mãe disse que eu sou feia, mas nunca disse isso. Foi porque não disse que era bonita em detrimento à irmã, né? Como que a gente constrói? Neurose é um negócio complicado, né? Mas a pessoa chega sofrendo por isso, né? Tem a ver muito com um drama neurótico, a gente tá falando de uma estrutura de uma neurose. E aí a gente, enquanto analista, é, eu achei muito interessante esse exemplo que você traz, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande de não entrar no, mas quem foi que te disse isso? Aí ela vai poder falar, ah, foi minha mãe. E aí entrar num trabalho de, mas será que ela disse isso mesmo? E aí poder ela ir perguntar pra mãe, descobrir que não é isso. Mas o sofrimento não tá vindo daí, tá vindo de toda a construção, de todas as articulações que se criaram a partir do eu sou feia. Então é um trabalho muito tênue. Então, se a gente for pensar no trabalho com o significante. Tá. Minha mãe disse que a minha irmã mais nova é linda. E o que que isso tem a ver com você ser bonita ou não? Isso seria uma intervenção no significante, na estrutura da cadeia de significante. E não na realidade do se a mãe disse, se a mãe não disse, será que você entendeu bem, não entendeu bem? Porque eu entendo quando a gente faz essas perguntas do, tá, mas você tirou isso da onde, né? Assim, quem disse que você não é bonita? É importante a gente entender, em alguma medida, desse dito veio de onde, mas tomar muito cuidado para não cair nessa ordem do ter que ir falar com a pessoa para dissolver, para resolver o conflito. Às vezes essa pessoa não tá nem mais entre nós. Se fosse assim, né, a gente não conseguiria trabalhar. A gente não conseguiria trabalhar, então. Ah, então vai lá ver. Às vezes a mãe falou que ela era feia mesmo. Acha ela feia ou falou que era feia. E se for assim, a gente não vai conseguir trabalhar? Trabalha, porque é via significante. Então, qual que é a relação da sua irmã ser bonita e da sua beleza? O que que tem a ver? E deixar ela falar, deixar ela desenvolver a partir daí, ver o que mais vai articular. Ah, mas a minha irmã, ela, sei lá, foi Miss na escola, ela era sempre a escolhida para fazer as coisas, tal, tal. E aí poder ir desenrolando aí, mas sempre a gente não perder de foco que o nosso trabalho é no significante. É trabalhar a cadeia significante, essa cadeia simbólica, porque é ela que gera sofrimento. Porque a gente pode até ver, às vezes acontece da pessoa ir perguntar, que gera uma curiosidade, né? E às vezes a pessoa vai perguntar pra mãe: Mãe, o que aconteceu mesmo naquela situação lá? O que que você falou? E às vezes a mãe fala: Não, nada a ver. Eu falei que vocês duas eram lindas, que sua irmã era linda e que você também era, e que ela tinha puxado a você, por exemplo. Enfim, às vezes isso se dissolve. Mas e toda a construção imaginária e simbólica que foi criada em torno do eu sou feia? Então é no significante que a gente opera. Diga, Kelly. Só um instantinho, Então, vocês falando, eu me Lorena. lembrei do. Ah, pode falar, Diana. Pode Não, eu ia completar. perguntar só
uma coisa que nesse sentido, né, você trouxe toda a questão da operação sobre o significante, né, pela via do significante, né, eu também lembrei de uma questão que é a questão da dialética também, né, que a gente termina partindo também desse lugar, né, mas assim, maravilhoso a tua explanação, né, porque quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente vem de um outro tipo de escuta, a gente realmente vem com toda essa necessidade histórica. Se disse, se não disse, se fantasiou, se não fantasiou, mas quando a gente pensa pela via do significante, realmente, não é sobre essa questão que a gente vai trabalhar, mas por aquilo que se apresenta, né, enquanto encadeamento, enquanto lógica significante daquele sofrimento. Sim, até porque o paciente criou toda uma narrativa sobre quem é, eu sou. Então entra na constituição mesmo, de imagem, de relação. Então, eu fiquei lembrando, não sei se Lacan fala exatamente nesse sentido, né, que eu vou falar agora, mas foi o que eu acabei me lembrando, né? Na ocasião, acho que no cenário um, quando Lacan fala da cebola. E aí eu fiquei lembrando isso, porque é uma construção que é feita e parece que na análise tem que se desconstruir muitas coisas, né? Igual a cebola quando você descasca e você vai, né, tirando as camadas, né? Porque tudo que a pessoa vivenciou, experienciou, né? Como ela experienciou os ditos ou não ditos, como a gente está dizendo aqui, né? É, como que isso tudo chega numa construção e que muitas vezes causa um sofrimento enorme, né? E como desconstruir, né? Isso que foi ao longo de uma vida toda criado. Então é trabalhão mesmo. Dá trabalho, né? E leva tempo. Fiquei pensando nisso, leva tempo, né? Sim, isso tem muito a ver também com aquilo do, por que que fazemos uma análise, né? E aí cai naquela coisa do, pra gente se conhecer melhor. E aí tem uma resposta muito própria da psicanálise, que é que numa análise a gente vai se desconhecer melhor, que é esse processo que você falou, das camadas, de desconstruir, desconstruir. Tá, mas em alguma medida, quando a gente desconstrói esses saberes sobre nós mesmos, a gente está construindo também alguma outra coisa. Eu acho que isso é importante a gente não perder de vista, senão parece que a gente está só destruindo, desconstruindo, e vai sobrar o quê dessa desconstrução toda? Como se a gente ficasse totalmente desconstruído no sentido de desfragmentado, de não ter uma unidade de si também. Nossa, mas eu achava que eu era isso. Eu não sou isso. Eu sou o quê então? Isso inaugura uma outra pergunta. O que eu sou, então, na verdade, se a gente fosse levar para o grafo, seria o que eu sou no desejo do outro. Então, tem que gerar ali alguma outra pergunta. Então, a gente se conhece, acaba se conhecendo melhor numa análise, mas é pelo processo de se desconhecer, né? Até se a gente for pensar, eu acho interessante quando ele fala isso da cebola, das camadas, mas aí a gente pensa assim, tá, a gente vai fazer isso com a cebola para quê? Para cozinhar, imagino. Então a gente Tem uma faz alguma utilidade. coisa a partir disso. Por que que adianta a gente sair tirando camada da cebola, camada da cebola? Ele vai fazer o que com aquilo? Que seja uma receita, que seja isso que vai ser metafórico, né? O efeito de metáfora tem a ver com criar um sentido novo. Então seria isso, dessas camadas, dessas desconstruções, dessas camadas criar um sentido novo. Senão não tem porquê. A gente vai ficar com uma cebola despedaçada, né? E ainda chorando porque despedaçou a cebola. Então, quando eu vejo essa metáfora que ele faz lá no seminário 1, eu penso muito nisso, do a gente entender por que que a gente está fazendo o que está fazendo. Então, tem um porquê de eu perguntar, tá, mas o que que tem a ver sua irmã ser bonita e você, e a sua beleza, e você ser ou você não ser, né? Parece algo grosseiro, algo mais pontuado ali, mas que tem um efeito. Eu quero entender isso para ver essa relação e talvez chegar no ponto de que não tem relação nenhuma. A irmã dela pode ser bonita e ela também. A irmã dela pode não se sentir bonita e ela se sentir bonita ou não se sentir bonita. Enfim, não tem uma pré-determinação desse significante antes, né? Então, assim, acho isso muito interessante. Diga, Lucimar. Na verdade, só trazendo um recorte da minha própria análise, né? Hoje a gente falando, semana passada também acho que foi a Vitória que trouxe, né? Essa questão de ser a filha mais velha. Tinha uma fala minha, que eu trazia muito em análise, né? Dessa coisa do
que um dito da minha mãe, né, que eu, quando pequena, porque o que que acontece? Quando eu nasci, um mês depois que eu nasci, minha mãe engravidou do meu irmão. Então, eu bem pequena ali, né, ainda rastejando, engateando, minha mãe estava ali vivendo o período de pós-parto do meu irmão. E tinha um dito da minha mãe, que eu era pequenininha, e ficava ali no chão, com a fraldinha suja, rastejando, e que o chão era muito frio, e que foi essa experiência de eu ficar um pouco ali mais largada que tinha feito. E minhas tias às vezes me cuidavam, essas minhas tias que cuidavam de mim porque ela estava nesse período de recuperação. E que nessa época eu tive crises de bronquite muito forte, e que foi uma coisa que sim, se estendeu por toda a minha infância e adolescência, inclusive. E é incrível como. E eu falava isso da minha análise, sofria com isso, e eu me imaginava, né? Bebezinha, né? Me arrastando por aqueles Imagina o sofrimento. cimentos. Eu imaginava a casa, eu imaginava aquele cimento, eu imaginava eu toda molhada, né? De xixi, nananã, e eu me achava. E tinha uma questão, né, com os irmãos de que ela cuidava muito mais deles do que de mim, que ela ofertava as coisas mais para eles do que de mim. No dado momento, eu estava em uma situação, não era nem na minha análise, e aí eu me dou conta de uma coisa, né? Que a partir desse momento que eu tive essas crises de bronquite, o que que aconteceu? Eu fiquei muitos anos internada. Eu vivi um fluxo de ir para o hospital e ficar internada, e era minha mãe que ficava, na maioria das vezes, me cuidando. E aí me veio uma pergunta, gente, como é que foi para ela e para os meus irmãos ela ter que deixá-los em casa e ir para o hospital cuidar de mim? E foi interessante como isso fez um giro, assim, né? Acho que tem várias coisas ainda que trabalho sobre isso na minha análise, mas foi interessante como fez um giro a partir do momento que o mito mudou um pouco, vamos assim dizer, né? A partir desse momento em que eu me questiono desse lugar, de como é que foi para ela. Ter que deixar os outros filhos para ter que cuidar de uma, numa situação inclusive de internação. E às vezes me pergunto, né, assim, o quanto que esses movimentos, né, eu como filha mais velha, talvez foi sendo feito por mim enquanto processo de adoecimento, e aí eu como, né, pessoa fazendo essa minha própria análise, não minha analista, em eu entrar em processo de adoecimentos, porque nesse momento eu tinha ela exclusiva para mim, né, porque ela saía desse momento. Então é muito interessante como os ditos e os não ditos também vão se escrevendo, né, na nossa história. Sim. Nossa, muito interessante esse exemplo, porque quando o Lacan tem aquela citação que fala do a gente, como analista, vai livrar, né, como se fosse assim, das amarras do seu ser. A gente leu isso no texto, eu acho que do Estádio do Espelho. Essas amarras com o significante que geram sofrimento, então para você tinha o quê? Minha mãe não cuida de mim. Aparecia isso. E aí, por exemplo, em um processo de análise, isso poderia ser pontuado do, tá, então, e como que era, como você adoecia? Ah, eu tinha que ir pro hospital, eu ficava internada, a minha mãe ficava comigo. Opa, a gente tem uma contradição. Essa mãe que não cuida é a mãe que vai pro hospital e cuida? Então, parece que essa mãe cuida. E isso ter toda uma mudança ali que você foi fazendo, né, na análise. A análise também acontece sem ser na sessão, e isso vai tendo desdobramentos para sua vida, você vai fazendo essas reflexões, mas o quanto muda de uma mãe que não, minha mãe não cuida de mim, para minha mãe cuida de mim. Porque o cuidado pode ser um significante que esteja atrelado à noção de amor, por exemplo. Então, antes era um, minha mãe não me ama, inconscientemente, e minha mãe me ama. É ela que me cuida. Então, cuidado, tá dentro desse campo de amor. Então, muito, muito interessante. E isso às vezes a gente vê também entre gerações. Então, por exemplo, às vezes você tem filhos e aí você vai falar sobre seu filho tá com bronquite. E isso te lembrar da infância, de como que era pra você e tudo mais. E você ser uma mãe, por exemplo, muito cuidadosa. E a analista poder pontuar isso. Parece que bronquite também não dá em mães que são muito cuidadosas. Que aí a gente já tá articulando uma cena que era você e sua mãe, você como filha, e uma cena você como mãe. Então, isso, quando a gente fala também de cena, outra cena, é pegar esses momentos. Então, ver que qualquer criança pode, e com certeza vai ter em algum momento uma bronquite. Pode ser a mãe mais cuidadosa do mundo, isso vai acontecer, né? Mas que ali naquela cena estava atribuída a um não cuidado, né? Quase que um deixar.
deixar Uhum. você em detrimento do irmão. E a culpa, né? Porque hoje, como mãe, eu fico observando isso, né? Que no momento em que ela falava disso, também estava embutido um pouco dessa culpa, né? Materna ali, né? Talvez nessa questão de ter que cuidar, né? De mais de um filho ali ao mesmo tempo. Então, pra entender, é assim, e é muito interessante ver isso acontecer. Acho que por isso que é tão belo, né? Você fazer seu percurso de análise, porque aí eu me lembro que depois, quando eu fui ter a minha bebê, durante o parto, que eu gostaria de um parto natural, durante o momento em que eu estava sentindo as contrações, eu tive uma crise de bronquite. E precisou de uma pessoa intervir lá da medicina, uma enfermeira que disse: Olha, você não está com crise de bronquite. Se acalme, né? E é interessante como isso voltou, né? Lá em uma outra experiência onde eu estava no lugar de mãe. Então, assim, gente, psicanálise é uma maravilha. Não é para tudo, mas, assim, dá para fazer várias, né, leituras quando você está no processo de análise sobre, né, as coisas que você vive. Sim. E por isso que quando a gente pensa, né, no tripé, pode ter todas as discussões possíveis ali com relação ao tripé, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não tem que ter aquilo, enfim. Mas quando a gente retoma, as leituras e a gente olha e tenta entender a razão de cada um desses elementos que está lá, então parece que o estudo é consenso, né? Não é possível que alguém acredite que dá para ser psicanalista sem o estudo. A supervisão. Acredito que algumas pessoas às vezes deixam de fazer em determinados momentos, qualquer que seja a razão, mas eu acho que a gente tem essa ideia de que é um lugar para a gente recorrer para olhar para os casos fora da relação transferencial. Então, ainda que a gente fale assim, poxa, mas minha clínica está caminhando, os casos caminham, né? É importante um processo de supervisão em momentos ali para poder olhar para além daquilo que está sendo construído, às vezes os pontos que são pontos cegos. Se é um ponto cego, como é que a gente vai ver o ponto cego? Peraí. Tocar a campainha, eles ficam agitados. Mas acho que. É... Até perdi o que eu tava falando. Sobre os pontos Da cegos. supervisão. Você estava falando do tripé, né? Que você falou da supervisão, do estudo da teoria Dos pontos e os cegos. pontos cegos Pontos da cegos. Como é que a supervisão. gente vai ver os pontos cegos se a gente não tem alguém olhando com a gente? Pra gente não é um ponto cego. Vai ser como se tudo estivesse caminhando bem, né? Mas aí tem a segunda coisa. Maloca. Chega, né, meu amor? Pronto. Desculpa, gente. Aí entra a questão da análise, que é aquela polêmica, né? Tem que ter, não tem que ter, mas ter passado por um processo de análise faz a gente entender algumas dessas relações que a teoria não dá conta de explicar, que é como o da Lucimar, que a Lucimar falou. Maloca, chega, tá bom? Que é justamente essas experiências, né? Uma coisa é a gente estudar sobre o significante, outra coisa é você ver esse mãe que não cuida, essa transformação para uma mãe que cuida, né? Tem uma diferença muito grande e que estando nesses processos mesmo. Que não seja contínuo, né? Como a Lucimar falou, a gente sabe que não vai ser para tudo, não vai resolver toda a nossa vida, mas pensando em termos de formação do analista, dá para gente uma experiência na escuta e no encaminhamento dos casos, não só isso, né? Mas que é diferente, faz a gente compreender as coisas ali de um outro jeito e entender também essa temporalidade das coisas, né? Senão a gente fica achando, tá, isso acontece às vezes na supervisão. Tá, então estou trabalhando aqui com esses significantes, e agora? E agora, gente? E agora a gente trabalha com eles e com os novos e tem que ter muitas articulações para a gente pensar em volta de demanda. Então, a gente tira um pouco daquela pressa em fazer as modificações porque elas precisam acontecer também no tempo do analisante, né? E a gente sabe que a gente tem o nosso tempo na nossa análise, a gente tem os nossos tempos. Tem coisa que a gente vê ali, entende essa dinâmica, mas que por alguma razão não consegue mudar ainda, né? Não consegue. Não é como se fosse qualquer intervenção que fosse ter um efeito de metáfora. Então, a gente precisa de muitas intervenções às vezes.
para que tenha um efeito de metáfora e uma mudança na produção de sentido. Então, isso ajuda a gente também nesses tempos de condução de um caso. Vou continuar aqui, pelo menos para a gente ver se falta só uma página para a gente acabar essa parte de intrusão, que aí na semana que vem a gente já começa pelo complexo de Édipo. É, Cadê? Ponto notável este último, extrai sua riqueza e sua potência da insuficiência vital do homem em sua origem. O simbolismo primordial do objeto tanto favorece sua extensão para fora dos limites dos instintos vitais, quanto sua percepção como instrumento. Sua socialização, através da simpatia ciosa, que é o mesmo jaloux, é o termo para o ciúme em francês, fundamenta sua permanência e sua substancialidade. São esses os traços essenciais do papel psíquico do complexo fraterno. Eis algumas de suas aplicações. O papel traumatizante do irmão, no sentido neutro, constitui-se, pois, por sua intrusão. Aí vocês grifam essa parte, quem tem irmão, manda para os irmãos, aproveita e manda uma mensagem. O fato e a época de seu aparecimento determinam sua significação para o sujeito. A intrusão parte do recém-chegado e infesta o ocupante. Na família, em regra geral, trata-se de um nascimento e é o primogênito que desempenha, em princípio, o papel de paciente. Que, no caso, então, seria o mais velho, aquele que está percebendo, né, esse complexo de intrusão. A reação do paciente ao trauma depende do seu desenvolvimento psíquico. Surpreendido pelo intruso no desarvoramento do desmame, o paciente o reativa sem pensar ante o espectro. Ante o espetáculo deste. Faz então uma regressão que, conforme os destinos do eu, irá revelar uma psicose esquizofrênica ou uma neurose hipocondríaca, ou então reage pela destruição imaginária do monstro, o que resultará, do mesmo modo, quer em impulsos perversos, quer numa culpa obsessiva. Aqui só a gente não fixar muito nessa determinação, como se fosse gerar especificamente algum desses. Estão mexendo alguma coisa e eles estão inquietos, gente. Eu acho que eu vou parar por aqui, senão vocês não vão conseguir me escutar. A gente para um pouquinho antes e meio que reduz, tá bom? Até semana que vem. Tchau, Tchau, Lore. Ana. Obrigada. Obrigada. Tchau, Obrigada. Obrigada, pessoal. gente. Ai, tchau, Tchau, tchau. obrigada.